Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Band FM, do Fala Tudo. Esta semana nós temos muitas pautas aqui em Brasília, muitas coisas acontecendo. Hoje, inclusive, o presidente Arthur Lira está reunido com as lideranças dos partidos políticos da Câmara dos Deputados para discutir a possibilidade de retorno da discussão do arcabouço fiscal na Câmara. O arcabouço ele foi aprovado no semestre passado na Câmara, foi para o Senado, lá foi aprovado também, porém com algumas modificações. Por isso, antes de ir à sanção presidencial, precisa voltar à casa que iniciou a debater e votar esse projeto, que foi a Câmara. O arcabouço, para lembrarmos, substitui o teto de gastos, né, para poder limitar e traz novos parâmetros sobre a questão dos gastos do governo. O Lira, o presidente Lira, ele diz que ainda não foi votado, ainda não pautou o arcabouço fiscal, porque ainda não há consenso, não haveria consenso entre essas pautas, Alessandra, entre o que deveria ser aprovado ou não, não há consenso entre as lideranças, entre as bancadas. Porém, nos bastidores, disse muito que o Lira está atrasando essa votação exatamente para pressionar o presidente Lula para fazer as reformas ministeriais que já temos discutido aqui no programa há algum tempo. Lembrando também, mais um ponto sobre esse assunto, que se até o arcabouço fiscal ser votado, não pode ser votada a LDO, que é a projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que define também como serão os gastos do orçamento da administração federal. Por isso, a gente está aí envolvendo questão financeira e questão política junto também, Alessandro. A gente também tem na pauta outro assunto importante, que é a questão do PL das fake news, muito conhecido também, a oposição chama muito de PL da censura. Esse projeto, o próprio Lira tentou aprová-lo nessa semana, no semestre passado, na Câmara, porém não deu, muito pela pressão popular também e da oposição. E agora a estratégia é fatiar determinados assuntos desse PL para votar de forma fatiada alguns assuntos por vez. Uma das matérias, um desses assuntos que pode ser votado nessa semana é o que estabelece regras para publicação na internet sem autorização de obras protegidas por direitos autorais. Essa proposta estabelece o pagamento de direitos autorais por conteúdos audiovisuais publicados nas plataformas, inclusive no conteúdo jornalístico. Alessandro, uma terceira pauta. Amanhã a CPI do MST vai ouvir o João Pedro Stedley, que é o principal líder e fundador do movimento MST, que tem feito, né, já diversas invasões, e o João Pedro Stedley ele vai dar vai fazer essa oitiva amanhã na CPI do MST para falar sobre essas organizações e responder sobre essas invasões que são realizadas. Ele que inclusive anunciou o Abril Vermelho neste ano, que foi um mês ali que eles chamam de luta, né, de apropriação de terras, de ocupação de terras, e vai ser muito questionado sobre isso, inclusive também sobre as viagens que ele fez à China com o presidente da República. E uma última pauta, Alessandra, é a CPMI do 8 de janeiro, que novamente estará muito em evidência essa semana, pois vai ouvir dois importantes atores, né, nos atos do 8 de janeiro. Um deles é o fotógrafo Adriano Machado, da agência de notícias Reuters. A gente lembra que saiu uma das coisas que foi muito divulgada quando tivemos acesso às imagens do 8 de janeiro do ano, que esse fotógrafo ele estava lá na presidência da República, tem esse vídeo das câmeras, e ele aparecia atrás de um grupo de pessoas que estava arrombando uma porta de vidro da antessala do gabinete do presidente da República. E a outra pessoa que será ouvida, apesar de não estar diretamente ligada ao 8 de janeiro, ao que aconteceu ali na esplanada, mas ele é o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, que nós já conversamos aqui outras vezes também, né, que tinha sua relação ali com uma deputada federal, com a deputada federal Carla Zambelli, e ele vai ser ouvido pela CPMI, ele que é acusado também de burlar dados da justiça para expedir até mesmo mandado de falso de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, tá certo, Léo. Eu queria repercutir também aquela
aquela declaração da Polícia Federal, né, acusando o Bolsonaro de ter se beneficiado com a venda de joias doadas ao governo. Como é que isso teve alguma repercussão hoje aí em Brasília, esse caso, Léo? Como é que a oposição está lidando com isso? Como é que a situação está lidando com isso? É a Operação Lucas 12.2, que é referência a um versículo bíblico, né? E essa repercussão, hoje ela tomou mais um capítulo, hoje aqui em Brasília também, e tem se observado muito que a própria oposição e os aliados, eles não estão tendo muitos esforços, fazendo muitos esforços para defender o presidente da República. Já há pessoas que começam a aventar, né, uma possibilidade cada vez mais próxima de possível prisão do ex-presidente Bolsonaro, mas ainda, é claro, são só coisas que estão sendo aventadas. Não estaria sendo discutido isso ainda no meio jurídico, porém, atores políticos estão começando a trazer isso à tona como uma possível realidade que pode acontecer em breve, Alessandra. Tá certo, Léo. Muito obrigada pela sua participação. Uma excelente semana para você e até sexta. Se tiver alguma novidade, a gente se fala antes, tá bom? Combinado, então. Fiquem com Deus. Até sexta. Uma boa semana a todos. Obrigada, Léo.